Jesus disse em Marcos, capítulo 16, verso 16: aquele que crer e for batizado será salvo. Veja, nós não podemos pegar um texto desse claro e dizer assim: o batismo ele é só um ritual. Ele não é só um ritual. E ele não é um ritual inventado pela mente humana. Ele é um ritual pedido por Deus. Ele deve ser efetuado porque Deus pediu que ele fosse efetuado. Não existe nenhum poder mágico na água do batismo, nós sabemos disso. Ele é um símbolo da sua aliança com Deus, assim como o casamento, quando o homem se casa com a mulher, não é porque ele passou a amar a mulher por causa do casamento. Não, o casamento é um símbolo de que ele ama essa mulher, que a mulher ama o marido e eles querem ficar unidos para sempre, e é um testemunho público daquilo que eles já decidiram de maneira privada, na intimidade. Né? Eles se amam a tal ponto que querem deixar isso público. Foi uma ideia de Deus, o casamento é um contrato, né? Entre outras coisas. Então, um pacto. Voltando ao batismo, então, Jesus falou, e eu vou repetir as palavras dele e a ordem que ele deu. Veja, a ordem cronológica dos acontecimentos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, um bebezinho, ele não crê. Como que ele vai ser batizado, então? O batismo é para aquele que crê. O batismo não pode ser forçado. O batismo não pode ser uma pessoa inconsciente do que está acontecendo, ela participar. Mesmo como um casamento. Você imagina um casamento de um bebê? O bebê está casando. Ele não sabe, ele não escolheu, ele não pediu. Então, essa tradição de batizar bebês, repito, tradição, é humana. Não tem o aval de Deus. Não tem. Agora, Deus se agrada disso? Aí é uma ótima pergunta. Vamos começar raciocinando pela palavra batismo, que foi transformada em português aqui no Brasil por batizado. Mas ela vem do grego, no grego quer dizer baptismo. Então, batismo quer dizer mergulhar, imergir. Veja, quando o bebê é batizado, ele não é mergulhado, ele não é imerso na água. Agora você pode falar, mas isso é só simbólico. Sim, então por que não faz do jeito que ensinou? Por que o símbolo tem que ser do jeito que a Igreja Católica, no caso, ensina, e não do jeito que Deus ensina? Por que contrariar a Deus voluntariamente? É falta d'água? Está faltando água na igreja, por isso teve que abrir uma exceção e jogar só umas gotinhas d'água na cabeça de um bebê que não crê em Deus, né? Ele está ali forçadamente, que ele foi levado ali, ele nem sabe o que está acontecendo. O batismo é algo muito sério. O batismo mostra a sua decisão de servir a Cristo. Mesmo nas igrejas protestantes, quando se batizam crianças de 7, 8 anos, não tem um aval da palavra de Deus. Quando a pessoa decide abandonar os caminhos de pecado, uma criança de 7, 8 anos nem sabe o que é pecado direito, para não dizer que não sabe nada. Quando uma criança, ou melhor, quando um cristão se converte e fala assim, eu quero ser batizado, quer dizer, eu quero mostrar que eu estou começando uma nova vida, que eu tenho agora uma nova vida em Cristo. Eu quero mergulhar no velho homem. A Bíblia, o apóstolo Paulo especialmente, compara, em Romanos 6, você vê, ele compara o batismo a um enterro. Então o velho homem é enterrado e ressuscita um novo homem. É bem simbólico, né? Porque no batismo verdadeiro na Bíblia, você imerge a pessoa, ela morreu, foi enterrada, e aí ela ressurge uma nova pessoa para uma nova vida. Veja, vou repetir, o batismo não é nessa hora que a pessoa se converte, não. O batismo é um ritual que mostra que a pessoa já se converteu, que ela já enterrou o velho homem que ela quer,
que o novo homem viva para Cristo. O batismo é a entrada da pessoa para o exército de Deus. E isso uma criança geralmente não está pronta para fazer. Não está pronta para fazer. Por que se batizam crianças então? Bom, cada denominação deve responder para você. Você pode perguntar, eles têm uma justificativa deles. Eu vou falar aqui só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a pessoa tem que ser convertida, que ela tem que abandonar um caminho de pecado. Né? Muitas denominações batizam crianças para elas poderem participar das atividades da igreja. Né? De novo, é confrontado aí o humano com o divino. Né? Você vê, por exemplo, no Velho Testamento, para se tornar do sacerdócio de Cristo, se tornar um levita, a pessoa tinha que ter pelo menos 25 anos de idade, né? Se tornar um levita, né? Um casamento, ele ocorre também quando tem uma certa idade, né? Uma certa consciência daquilo que está para acontecer, né? Você vê a maioridade aqui no país é 18 anos de idade, né? Então isso mostra quando a pessoa, humanamente dizendo, ela está madura para tomar uma decisão, né? Mas então, quem sabe seria isso uma dica da idade do batismo, né? A pessoa tem que estar consciente da seriedade que é esse ritual. Tá? Então, podemos fazer o batismo de qualquer jeito, podemos fazer ele totalmente diferente do que Deus disse e ainda assim acreditar que Deus aceita. Por que Deus tem que aceitar a sua tradição e você não tem que aceitar a inspiração de Deus? Quem que é o Senhor nessa história? Deus é o seu Senhor ou você é o Senhor de Deus? Deus te diz como o batismo deve ser ou é você que mostra para ele como é que as coisas funcionam na tua casa? Muita gente faz isso para Deus. Não, na minha casa é assim. Essa é a minha opinião. E Deus respeita a opinião da pessoa. Dizem eles. Dizem aqueles que vão se perder. A nossa opinião, comparada à inspiração divina, à sabedoria de Deus, a decisão que ele tomou, a autoridade divina, ela não tem peso nenhum. A nossa opinião não tem peso nenhum diante da divindade do Mestre do Universo. Nenhum. Por isso que temos que ser humildes. Nessa hora é necessária a humildade para deixar para trás as coisas criadas pelos homens e abraçar aquilo que é divino, aquilo que é espiritual, aquilo que Deus determinou. Deus determinou desse jeito. Se você não quer fazer assim, se você quer fazer do jeito que a Igreja Católica ensina, então você está seguindo os passos dos homens. E depois chegamos ao exemplo máximo, o exemplo do Senhor Jesus. Ele se batizou aos 30 anos de idade. Ele não precisava ser batizado, porque ele não tinha uma vida de pecado, mas para dar um exemplo, ele se batizou nas águas. Ele entrou nas águas, a Bíblia diz isso. Ele se batizou no Rio Jordão, onde tinha muitas águas, a Bíblia fala sobre isso. Jesus foi imerso na água e levantou depois do jeitinho que a Bíblia ensinava que tinha que ser, do jeito que eu falei para vocês que tem que ser. Então, se você quer seguir o exemplo de Jesus, seja batizado como ele foi e não como o padre ensina que tem que ser. Você vai ficar, agora eu jogo uma batata quente na sua mão. Você vai ficar com o que o padre ensina ou você vai ficar com o exemplo de Jesus? Escolha. Se você é cristão, você vai ficar com o que Cristo fez, faz e ensinou. Que Deus te dê poder para tomar decisões de abandonar a mentira, estar com Cristo para ter uma vida espiritual sadia. Amém.